Israel já decidiu quais alvos poderia atingir no Irã, como resposta ao enorme ataque com mísseis balísticos do Irã em 1º de outubro. De acordo com informações vazadas, os militares apresentaram uma lista de alvos ao primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e ao ministro da Defesa, Yoav Gallant, enquanto estavam finalizando os preparativos, que incluem coordenação sensível com outros países da região. Uma reportagem da emissora pública Kan disse que o alto escalão político havia decidido os alvos, sem especificar quais autoridades ou nível de tomada de decisão. Os planos de contra-ataque de Israel contra o Irã estão prontos e autoridades americanas esperam que o ataque aconteça antes das eleições nos Estados Unidos. Um ataque retaliatório de Israel pode colocar o crescente conflito no Oriente Médio em destaque para os eleitores americanos antes que eles se dirigissem às urnas em 5 de novembro. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu acompanha de perto a política americana e que o momento da resposta militar de Israel não está diretamente ligada às eleições, porque ele está preocupado com as implicações políticas para Israel. O ataque de Israel ao Irã seria feito de forma a evitar a interferência política nas eleições dos Estados Unidos. Então, possivelmente, os alvos dentro do Irã serão sensíveis, mas não ao nível do programa nuclear e petrolífero iraniano e alvos que os Estados Unidos não querem nesse momento. Netanyahu prometeu que o Irã pagará pelo ataque com mísseis de 1º de outubro, mas garantiu ao presidente Biden na semana passada que a resposta das forças de defesa de Israel se limitaria a alvos militares, em vez de refinarias de petróleo ou usinas nucleares. O governo Biden-Harris declarou publicamente sua oposição a um ataque israelense às instalações petrolíferas e nucleares de Teherã, temendo que isso pudesse desencadear uma guerra total na região. De acordo com o gabinete de Netanyahu, ouvimos as opiniões dos Estados Unidos, mas tomaremos nossas decisões finais com base em nossos interesses nacionais. Feche aspas. Outros países no Oriente Médio também pediram que Israel evite atacar os campos de petróleo do Irã, pois isso poderia causar um aumento nos preços do petróleo mundial. O Golfo Pérsico detém 65 a 75% das reservas globais comprovadas de petróleo e de 35 a 50% do gás natural, exportando 20% da energia mundial através do Estreito de Hormuz. Analistas especularam que os preços mais altos da gasolina, que os eleitores historicamente atribuem ao Partido Democrata no poder, podem prejudicar a vice-presidente Kamala Harris durante a sua eleição. Israel luta contra os terroristas e agora ainda mais contra as narrativas das grandes nações, principalmente de dentro da ONU, que em parte é financiada pelos próprios países árabes que defendem e financiam os grupos terroristas e movimentos radicais. O secretário de Estado Antony Blinken e o secretário de Defesa Lloyd Austin escreveram uma carta nesta semana, alertando que os Estados Unidos podem suspender a ajuda militar a Israel se o país não conseguir facilitar mais ajuda humanitária ao enclave dizimado. A carta não foi assinada por Biden ou Harris, nenhum dos quais ameaçou publicamente interromper o fornecimento militar a Israel, apesar da crescente pressão democrata e de aliados como Itália e França, que surpreendentemente se voltaram totalmente contra o país atacado, Israel. O presidente francês Emmanuel Macron passou a jogar sujo contra Israel após um evento em que as tropas de paz da Unifil não se retiraram de zonas terroristas no sul do Líbano e foram alvejadas durante os combates. Macron disse que Israel não deve esquecer que seu país foi criado como resultado de uma resolução adotada pelas Nações Unidas. Macron estava se referindo à resolução adotada em novembro de 1947 pela Assembleia Geral das Nações Unidas sobre o plano de dividir a Palestina em um Estado judeu e um Estado árabe. Porém, naquela época, não existiam os grupos terroristas que temos hoje, que foram criados e facilitados pelo próprio povo e governo palestino e libanês, sob financiamento direto dos árabes e também dos iranianos. As tensões aumentaram entre Netanyahu e Macron,
com o líder francês insistindo na semana passada que interromper a exportação de armas usadas por Israel em Gaza e no Líbano era a única maneira de acabar com os conflitos. A Itália também mostrou seus dentes. A retórica da presidente Giorgia Meloni em relação ao Estado judeu tem se tornado cada vez mais hostil nas últimas semanas, enquanto as tropas das Forças de Defesa de Israel lutam contra os terroristas do Hezbollah apoiados pelo Irã no sul do Líbano. O mais espantoso é que isso começou logo após Israel ser atacado em 7 de outubro do ano passado, e não o contrário. A decisão da Itália foi correta ou completamente recheada de hipocrisia? Acredito na segunda opção, pelo fato de estar despejando milhares de toneladas na guerra na Ucrânia. O Irã disparou quase 200 mísseis contra o Estado judeu em 1º de outubro. A maioria dos mísseis foi interceptada. A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã alegou que o ataque foi uma resposta direta aos recentes ataques contra os líderes do Hezbollah, Hassan Nasrallah, e do Hamas, Ismail Haniyeh, e também de um general iraniano. Posteriormente, um dia após um grande ataque de drones, em 13 de outubro, autoridades americanas anunciaram que enviariam um sistema avançado de defesa aérea, o Terminal High Altitude Area Defense, o THAAD, e tropas para Israel, mesmo depois que o Irã alertou Washington para manter suas forças fora do país. Como já sabem, tem um outro canal dedicado a assuntos sobre geopolítica e defesa, que ainda não foi restringido pelo YouTube. Então dê um apoio, visite o canal, se inscreva e ative as notificações.